Irmãos, a paz do Senhor novamente. Deus seja louvado. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Eu tenho uma breve palavra para o teu coração. Lucas capítulo 5. E o versículo é o de número 5. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 5, versículo 5 da palavra de Deus. Todos encontraram? Leiamos. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Pode tomar o teu assento, glorificando o nome de Jesus. Isso. Queridos, o texto que nós lemos é mais um registro de Lucas. E eu tenho uma breve palavra para trazer para o teu coração, que Deus colocou no meu coração. E se foi Ele que colocou no meu coração, Ele vai falar conosco nesta noite. Olha para o crente que está do teu lado, mais lindo, mais cheiroso, mais bonito, mais charmoso, e diz para ele: não desista, não desista. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não desista. E o texto que nós lemos retrata uma história. E essa história, no seu primeiro momento, não é muito boa. Essa história, no seu primeiro momento, é uma história de frustração. Um momento muito difícil que alguns pescadores estavam passando. E o texto do capítulo 5, Lucas faz a questão de escrever a Teófilo sobre a pesca maravilhosa. E o que aconteceu no capítulo 5 nada mais foi do que um milagre em meio à frustração. Um milagre em meio ao momento difícil. Um milagre em meio a um momento que os pescadores estavam desacreditados de tudo. Estavam desacreditados do seu serviço, desacreditados daquilo que eles amavam a fazer e que eles sabiam de fato fazer, que era pescar. Em um dia normal, estes homens pegam o barco, estes homens pegam as redes e vão sair para pescar. Só que aconteceu algo antes deles irem pescar. Jesus estava pescando, ou estava ensinando, no meio ou à beira do lago de Genezaré. E a multidão começou a apertá-lo, a comprimi-lo. E Jesus então pega aquele barco, e os discípulos estão ali. Mas os discípulos vão pescar. E a Bíblia vai dizer que eles pescaram a noite inteira, porém nada pegaram.
Eles pescaram a noite inteira em todos os lugares aonde eram acostumados a pescar. Lançaram a rede de um lado e não pegaram peixe. Lançaram as redes do outro lado e não pegaram peixe. Lançaram as redes na frente e não pegaram peixe. Lançaram a rede à sua retaguarda, porém não pegaram peixe. Talvez aqueles peixes serviriam para aqueles homens pagarem as suas contas quando voltassem, porque eles venderiam aquele peixe, ou metade daquele peixe eles venderiam para pagar as suas dívidas, e metade daqueles peixes eles levariam para sua casa para sustentar os seus filhos, para sustentar a sua família. Porém, naquela noite houve uma frustração. A dificuldade naquela noite bateu na porta daqueles homens. A nossa geração, ou nós, passamos também por momentos difíceis. As lutas são tamanhas, as dificuldades são enormes. E dificuldades que às vezes nós pensamos que não vamos atravessar. Lutas que pensamos que não vamos conseguir vencer. Provas que talvez nos levem a querer desistir da caminhada. Situações que nós levamos diante de Deus, que nós nos derramamos em lágrimas. Nós, às vezes, não temos sequer palavras para descrever o momento que estamos passando. Às vezes nós passamos por lutas que pensamos que Deus não nos olha, ou que Deus não nos ouve, ou então que nós não estamos servindo o verdadeiro Deus, ou então às vezes nós começamos a falar e a pensar aonde é que eu estou errando, qual é o tipo de pecado que eu estou cometendo, mas às vezes não é pecado, às vezes você não está errando em nada, às vezes é apenas uma situação para Deus mostrar lá na frente que Ele é poderoso na tua vida. As dificuldades são tamanhas. Nós, quanto cristãos, não estamos isentos de passar por adversidades na nossa vida. Na história de toda a igreja, desde os nossos primórdios passados até os dias de hoje, a igreja atravessa um deserto muito grande. A igreja atravessa um deserto ferrenho. A igreja atravessa um deserto que talvez 40 anos no mesmo deserto. E às vezes nós pensamos que a terra prometida está tão longe. Às vezes nós pensamos que os nossos sonhos estão tão longe. Às vezes nós pensamos que nós não vamos conseguir a casa tão desejada. Às vezes nós pensamos que não vamos conseguir o carro tão sonhado. Às vezes nós também somos levados a pensar que nós não iremos conseguir o emprego que nós tanto queremos. Às vezes nós somos levados a pensar que Deus não está nos assistindo. Às vezes nós somos levados a pensar que Deus não está nos vendo. Porque as dificuldades são grandes. As lutas são tamanhas. Às vezes nós estamos igual a estes homens. Saímos para pescar e nada apanhamos. E nada pegamos. Às vezes nós queremos que Deus abra uma porta. Às vezes nós até queremos enlouquecer, porque pensamos que quanto mais nós queremos que Deus abra a porta, mais difícil fica a situação. Às vezes nós somos tentados a desistir, a parar, e a dizer: eu não quero mais isso aqui. E a dizer: eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais servir esse Deus.
E a dizer: eu vou largar tudo, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou fazer aquilo, eu não quero mais saber desse negócio, porque a minha prova parece não ter fim, a minha luta parece não ter solução. As minhas guerras parecem não ter solução. Os momentos difíceis da nossa vida, nós passamos, muitas das vezes só nós e Deus. E alguém às vezes olha para você na igreja e vê você às vezes um pouco triste, às vezes um pouco desanimado. Às vezes você está passando por um momento tão difícil e a igreja fora não tem ideia do que você está passando. Às vezes nós só queremos uma palavra que conforte o nosso coração, e alguém vem com uma palavra que acaba querendo ainda mais afundar, ou te afundar naquilo que você está passando. Às vezes nós saímos de casa apenas querendo ouvir uma palavra como esta, não uma palavra de autoajuda, mas querendo ouvir a própria voz de Deus falando conosco. Mas às vezes você chega aqui e alguém lança uma palavra que não te ajuda, só piora a tua situação. Os discípulos estavam esperando apenas uma palavra que resolvesse a situação deles. Eles estavam precisando apenas de alguma coisa que chegasse no ego deles e dissesse no íntimo deles: eu estou aqui, ou você pode contar comigo, ou nós vamos passar a luta juntos. O que é que você está precisando? O que é que está faltando na tua casa? O que é que está faltando na tua família? Eu não tenho dinheiro, mas eu posso orar por você. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso talvez resolver essa situação. Então conte para mim que eu quero te ajudar. Mas às vezes nós não temos ninguém que faça isso por nós. Às vezes nós estamos querendo nos esconder, porque às vezes a gente pensa que nós nos escondendo, a situação vai ser resolvida. Às vezes nós somos levados a nos esconder para ver se a situação se acalma. Às vezes nós vamos até dormir cedo para ver se a dor vai embora. Às vezes nós queremos até conversar com alguém, mas você conversa dentro de si mesmo para ninguém lá fora ouvir o que você está conversando com Deus. Às vezes você trava guerras dentro de você. Às vezes eu travo guerras dentro de mim, porque às vezes eu não posso contar com ninguém que possa me dar uma palavra para resolver a minha situação. Às vezes nós nos sobrecarregamos, trazemos para cima de nós aquilo que o próprio Deus pode resolver, mas a gente começa a se retrair, a gente começa a pensar que nós vamos resolver. Deus está dizendo por intermédio da sua palavra hoje: conte a Ele, 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 porque Ele sim tem a situação do teu problema. Às vezes eu não tenho situação para o teu problema. Tem problemas que só Deus pode resolver. Tem problemas que o pastor não vai resolver. Tem problemas que a missionária não vai resolver. Tem problemas que o teu líder não vai resolver. Mas o líder dos líderes, o pastor dos pastores, ele pode resolver. Conta a Deus, conta a Deus, conta para Deus. A tua situação não é pior que a situação do teu irmão. Às vezes nós passamos por problemas e pensamos que nossos irmãos também não passam, mas vai procurar na vida dele, vai ver por que ele passou, porque ele parou de se congregar, vai ver porque aconteceu alguma coisa na casa dele, alguma coisa na família dela, e ao invés de você ajudar, você está julgando e botando essa pessoa para mais longe de Deus. Procure conhecer a vida da pessoa. Procure saber quem é o Manel. Procure saber quem é o Arnaldo. Procure saber quem é uma criança. Procure saber quem é, para você não falar aquilo que não deve falar a respeito dessa pessoa.
Tem gente que chega aqui se arrastando, às vezes não querendo ouvir, querendo ouvir uma palavra de Deus, e aqui alguém chega para ela e começa a falar coisas que não tem nada a ver, ela se entristece e volta para casa mais amargurada ainda. Tem pessoas que chegam aqui se arrastando. Tem pessoas que chegam aqui, sabe Deus como. Tem pessoas que chegam aqui querendo chorar, querendo gritar bem alto, porque o problema está instaurado na sua casa, o problema está instaurado na sua família. Tem gente que chega aqui, sabe Deus como. Mas quando ele entra no culto como este, ouvindo uma palavra como esta, ele está ouvindo a própria voz de Deus falar: o teu problema tem solução, a tua causa tem solução. Conte para Deus, chora para Deus, fala para Ele, porque Ele tem a situação. Ele tem o controle, Ele tem o controle da situação. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele ainda está no barco. O vento está revolto, o mar não quer se acalmar, mas Ele está no barco. Toma tranquilo, fica tranquilo, porque Ele está no barco da tua vida. E os discípulos precisavam apenas de uma palavra. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Às vezes nós até distribuímos currículos, às vezes nós até vamos atrás do emprego, mas parece que as portas estão fechadas. Aí você volta para casa, começa a chorar, começa a dizer: Deus, como é que eu vou sustentar a minha família? Começa a dizer: Deus, como é que eu vou pagar as minhas contas? Mas eu vim para te dizer uma coisa nesta noite: Deus não perdeu o controle da tua vida, Deus não perdeu o controle da situação. Continue buscando, que Ele tem resposta para aquilo que você está pedindo para Ele. E a palavra foi: não desistam. Mas nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Nós sabíamos onde estavam os peixes. Nós éramos acostumados a pegar peixe naquele lugar. Jesus está dizendo: voltem para o mar. Voltem para o mar. Voltem lá para onde você foi infeliz. Volte lá onde você não pegou nada. Volte lá onde ninguém acredita. E joga a rede do outro lado, porque lá vai ter milagre, porque lá vai ter peixe. Joga a rede, volte. E a palavra foi: não desistam, voltem para o mar. E Simão olha para Jesus e diz assim: mestre, eu já bati em tantas portas e ninguém abriu. Eu já deixei tanto currículo e ninguém me atendeu. Eu já fiz tanta ligação e ninguém me ajudou. Eu estou precisando disso aqui e ninguém me ajuda. Eu estou precisando daquilo e ninguém me ajuda. Eu estou precisando daquilo e ninguém me ajuda. Jesus está dizendo: volte para o mar. Jesus está dizendo: volte para o mar, porque o resto eu me responsabilizo. Volte para o mar. Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Volte para o mar, volte para o mar. Não desista. Não deu certo, não. Volte para o mar, volte. Volte para o mar. Não desistam, voltem para o mar. Não desista, Tiago, volte para o mar. Não desista, Manel, volte para o mar. Não desista, Silvana, volte para o mar. Não desista, Clesiane, volte para o mar. Não desista, Nildo, volte para o mar. Nós não pescamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos peixe. Porque tu mandas, nós lançaremos a rede. Nós vamos voltar para o mar. Tu estás mandando, nós vamos. Porque tu mandas, eu vou voltar. E a palavra do Senhor está dizendo nesta noite: volte. Volte, 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 volte para o mar. Volte para o mar, volte a orar. Para alguém que parou de orar, que Deus está mandando dizer: volte a orar, porque o milagre está lá. Volte a buscar, porque o milagre está lá.
aqueles que semeiam as suas sementes chorando voltarão com alegria, colhendo os frutos. Não desista. E voltaram para o mar alto. Pescaram. E na primeira jogada da rede, a Bíblia diz que o milagre foi tão grande que o barco quase foi a pique. Sabe por quê? Porque quem mandou voltar para o mar não foi qualquer um. Quem mandou voltar para o mar se garante. Quem mandou voltar para o mar é o dono do milagre. Quem mandou voltar para o mar foi aquele que te escolheu, foi aquele que te ungiu. Essa prova vai ter fim. Esse sofrimento vai acabar. Mas eu preciso para agora. Mas eu preciso para ontem, o Anderson. Não é no meu tempo, é no tempo dele. No tempo dele ele disse volta. E no tempo dele, quando eles voltaram, trouxeram bastante peixe. No tempo deles o milagre veio junto com eles. No tempo dele o milagre aconteceu. É no tempo dele. Lucas capítulo 24, a Bíblia vai dizer que tem 2 discípulos voltando frustrados para casa no caminho de Emaús. Tem 2 discípulos que queriam desistir. O mestre havia morrido. O referencial deles havia se acabado no pensamento deles. Nós vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Nós vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes, porque o mestre morreu, não tem mais jeito. Mas no caminho de Emaús o mestre vai se encontrar com eles. E no caminho de Emaús eles não conseguiam ver o mestre. E eles andando, conversando, Jesus entra na conversa. E Jesus pergunta: o que é que vocês estão falando? E eles disseram: o senhor não está sabendo acerca daquele que veio e morreu? Aí Jesus disse assim: vocês não sabiam que era necessário que ele padecesse? E a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Eles logo no coração inflamou uma presença tão grande. Eles disseram: quem apareceu para nós foi o mestre. Nós não vamos mais desistir. Nós não vamos mais voltar para casa. Nós vamos voltar para Jerusalém, porque o mestre está vivo. Eles estavam desacreditados. O momento fez com que eles voltassem para casa. Eles pensavam que a situação havia acabado. Mas quando eles estão indo desistir, apareceu o mestre. E a Bíblia diz que eles voltaram e foram se encontrar com os outros discípulos. E quando Jesus aparece lá onde eles estão reunidos, eles puderam ver que não acabou na cruz. Eles puderam ver que não acabou no sepulcro, porque ninguém pôde parar o rei da vida. A morte não parou o rei da vida, a morte não parou. Ele operou lá, ele opera aqui. O teu problema não é nada do tamanho do Deus que você serve. Esse problema não é nada do tamanho do Deus que você tem. Ah, mas está pesado. Não está pesado coisa nenhuma. Ele não vai te dar algo pesado que você não possa suportar. Está difícil a situação, é porque ele colocou essa situação para que o nome dele seja glorificado. Passe pelo processo para viver o propósito de Deus na tua vida. Primeira Reis, capítulo 19. Um dos maiores pregadores do Antigo Testamento também pensou em desistir. Pensou em parar. O capítulo 18, a Bíblia diz que Elias está no cume do Carmelo. E no cume do Carmelo, Elias ora a Deus e Deus responde com fogo. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai matar os profetas de Baal a fio da espada. Elias tocou onde não era para ele tocar. Não era nem Acabe, era Jezabel. Porque às vezes o marido é até uma pessoa boa, mas a mulher é uma Jezabel. Às vezes o homem quer até fazer a obra de Deus, mas a mulher Jezabel impede o homem de fazer a obra de Deus.
Não era nem Acabe, era Jezabel que queria matar Elias. E a Bíblia diz que Elias, como eu e você, às vezes queremos desistir, também quis desistir. Elias vai correr, se esconder. E o capítulo 19 diz que Elias corre, e quando chega no deserto, ele vai ficar debaixo de um pé de zimbro. A primeira sombra que Elias encontrou, ele ficou embaixo para dormir. E enquanto Elias está lá descansando, a Bíblia vai dizer que Deus manda um anjo para alimentar a Elias. Elias voltou desacreditado. Acabou. Todo mundo morreu, só eu fiquei. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu vou desistir. Eu vou deixar o evangelho de mão. Eu vou deixar o departamento de mão. Eu vou deixar a igreja de mão. Eu vou deixar tudo de mão. Eu vou desistir de tudo. E a Bíblia diz que o anjo se apresenta a Elias e disse: Elias, come. Come, Elias, come, te alimenta, porque depois que tu te alimentar, tu vai andar 40 dias e 40 noites. Elias, come, porque depois que tu te alimentar, Elias, tem uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Então come, Elias, a tua história não acabou por aqui. O teu tempo não se encerrou por aqui. Esse momento difícil não é o teu fim. Esse momento de prova não é o teu fim. Te alimenta, Elias, volta a fazer aquilo que eu mandei tu fazer. Volta a pregar, tem muita gente que precisa de ouvir. Não desista, não desista. Alimentou o profeta. A Bíblia diz que Elias vai se esconder numa caverna, em um estado depressivo talvez. Tem muita gente que passa por luta e às vezes o diabo coloca um estado de depressão na vida dele e na vida dela. Elias se escondeu dentro de uma caverna e a voz de Deus aparece para Elias e diz: Elias, o que é que tu está fazendo aí, Elias? Elias bota a mão sobre o rosto, sai do lado de fora. Elias está dizendo: eu estou me escondendo porque alguém procura me matar. Eu estou me escondendo porque todo mundo morreu e só eu fiquei. Eu não sou melhor do que os meus primórdios. Eu não sou melhor do que meus patriarcas. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou escondido porque eu vou desistir. Eu estou escondido porque eu quero acabar com tudo. Eu estou aqui escondido porque a minha história acabou. E a Bíblia diz: te levanta, rapaz, sai daí de dentro, vai lá. Tem uma viúva, na hora que tu te encontrar com ela, ela só tem um pouco de farinha, só tem um pouco de azeite. Vai lá, e o milagre vai acontecer na casa dela. Volta. Quando o profeta pensou em desistir, lá em Sarepta tinha uma viúva que ia morrer. Tinha uma viúva que a história dela ia se acabar com um pouquinho de pão e um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Porque às vezes, enquanto nós estamos escondidos, tem vidas esperando por nós lá fora. Enquanto você quer desistir, Deus está contando com você, porque tem vidas que se espelham em você, tem vidas que esperam por você, tem vida que vê alguém de Deus na tua vida. Então não desista, porque tem muita gente precisando de você. E quando ele chega, a Bíblia diz que Deus revela a Elias aquela mulher. E a história daquela mulher ia se acabar. Porque aquela mulher não tinha nada mais na sua casa a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Se o profeta desistisse, a viúva iria morrer com o seu filho. Se o profeta tivesse desistido pelo momento, pela situação adversa que estava acontecendo na vida dele, alguém ia morrer lá na cidade de Sarepta. É por isso que Deus não quer que tu desista. É por isso que Deus não quer que você desista. Tem alguém que precisa te ouvir.
Tem alguém que precisa de você. Tem alguém na tua família que precisa do teu testemunho. Tem alguém na tua família que precisa tanto de você e você talvez não sabe. Tem alguém na tua família que aposta tanto em você e você querendo desistir. Tem alguém na tua família que precisa tanto de uma palavra de Deus e você querendo parar. Mas Deus está me mandando te dizer nesta noite, por intermédio da sua palavra, não desista. Porque se você desistir, a viúva vai morrer lá em Sarepta. Se você desistir, alguém desiste também. Não há quem não passe por provas. Não há quem não passe por lutas. Ou você pensa que o irmão Anderson não passa por provas e lutas? Tem gente aqui que é um verdadeiro guerreiro dentro de sua casa. Tem gente aqui que é um verdadeiro guerreiro na sua família. E a família só ainda está de pé porque você continua aqui. Tem muita gente desistindo do propósito de Deus por causa de uma prova. Tem muita gente deixando de viver os sonhos de Deus por causa de uma dificuldade. Essa dificuldade não vai te matar. Esse momento difícil não vai te matar. O deserto é apenas uma escola. O deserto é apenas uma escola para aquilo que você vai viver em Canaã. Você já pensou se Jesus tivesse desistido no Calvário? Você já imaginou se Jesus resolve não consumar a obra? O capítulo 21 de João vai mostrar o final. O capítulo 5 de Mateus relata o início dessa história. O capítulo 21 de João relata o fim desta história. A mesma situação do capítulo 5 vai estar no capítulo 21 também. E no capítulo 21 Jesus já está ressuscitado. Porque quando Jesus morreu, os discípulos desistiram. Voltaram a fazer aquilo que faziam antes. E Jesus não quer que você desista para fazer aquilo que você fazia antes. Jesus não quer que você desista para voltar para aquela vida miserável que você vivia antes. Jesus não quer que você desista para você voltar para aquela vida infeliz que você vivia antes. Ele não quer que você desista. Pedro voltou para o mar de novo a pescar. Porque ele se desacreditou. Mas no capítulo 21 a Bíblia diz que Jesus está à beira da praia. E lá vem os discípulos de novo. Pescaram a noite toda de novo. E não pegaram nada de novo. Pescaram toda a noite. E nada pegaram de novo. Só que o mais interessante da história é que quando eles se encontram com Jesus, Jesus vai assar peixe para eles. E Jesus vai dizer: confere agora os peixes.
No primeiro encontro, não teve conferência de peixe. Mas no segundo encontro, Jesus está dizendo: confere os peixes. Confere os peixes. Confere os peixes. Confere os peixes. No primeiro só pescaram. Mas no segundo Jesus diz: confere os peixes. 158 peixes grandes. Sabe o que Jesus está dizendo? Confere aí o tamanho do teu milagre. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai desistir? Vai parar? Vai chutar o pau da barraca? Eu tenho peixe e eu tenho pão. Peguem, come peixe, come pão. Confere o peixe. Pescamos toda noite e não pegamos nada. Mas a ordem foi: voltem. E quando eles vieram, eles trouxeram consigo o milagre. Não desista. Não pare. Todas as lágrimas, Deus juntou cada uma. Todas as noites mal dormidas, Jesus contemplou todas elas. A recompensa está chegando. Deus sabe o desejo do teu coração. Deus sabe os momentos vividos, as dificuldades. Deus sabe dos momentos complexos da tua vida. Não desista, filho. Não desista, não desista, não desista, não desista. Não desista, porque tem milagre chegando na tua direção hoje. Não desista, porque o Deus dos céus contemplou o teu momento difícil. Não desista, não desista, tem recompensa chegando. Adore a Ele porque Ele está nesta casa. Adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele, 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 adore a Ele.
Essa prova não vai te matar, esta prova não vai te destruir. Pelo contrário, esta prova vai te levantar. Esta prova vai te fazer forte, esta prova vai te levantar. Não desista, a prova está acabando. Não desista, esta prova vai acabar. Deus sabe aquilo que você pediu. Deus sabe aquilo que você precisa. E no momento certo Ele vai trazer. No momento certo Ele vai te entregar. Então não desista, não desista. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Fique de pé comigo, fique de pé comigo. Procure alguém que está pertinho de você e abrace ele. Alguém que estiver mais perto de você, abrace ele, pelo amor de Deus. Abrace ele, abrace ela, alguém do mesmo sexo que você, alguém parente de você. Abrace ele em nome de Jesus. Abrace, abrace. Abrace, porque Deus vai fazer algo tremendo aqui nesta noite. Abrace ele, abrace ela. Fala para ele, fala para ela. A tua prova vai chegar no fim. O teu momento difícil vai chegar ao fim. Abrace ele. Fale para ela que você pode contar com ele. Fale para ela que ela pode contar com você. Fale para ela que você vai orar por ele. Você vai orar por ela. Aleluia, a prova não vai te matar, a prova não vai te destruir, essa prova vai fazer você grande. Abrace, 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 comece a falar com ele, aleluia, profetize na vida dele, ore por ele, ore por ela, seja profeta de Deus, seja a boca de Deus para alguém. Abrace, abrace, fale aquilo que Deus está mandando você falar para ela, fale. Talvez você chegou aqui precisando só de um abraço. Sinta Deus te abraçando nesta noite, sinta Deus te abraçando nesta noite, sinta o Pai te abraçar. Fique de olho aberto não, comece a orar por essa pessoa que está do teu lado. Seja profeta de Deus para ele, seja profeta de Deus para ela. Deus pode te batizar no culto como este, Deus pode te renovar no culto como este. Então seja a boca de Deus para alguém, seja a boca de Deus para alguém, seja... Olhe para ela e diga: não desista. Abrace ela e diga: não desista. Abrace ela e diga: não desista. Não desista, não pare. Deus conta contigo. Nós contamos, meu Deus do céu. Deus conta com você, eu também conto com você. A obra não acabou. Se a obra já houvesse acabado, Deus já tinha te levado. A obra não acabou. A obra não acabou. A obra não acabou. Deus está dizendo nesta noite: pegue os cacos, junte os cascos, junte os cacos, junte os cacos. Você chegou aqui quebrado, mas o nosso Deus, o oleiro, está te moldando nesta noite. Você vai voltar para casa feliz. Você vai voltar para casa acreditado. Você vai voltar para casa mais crente hoje. Porque Deus trouxe essa palavra hoje para te dizer que a obra que Ele tem na tua vida ainda não acabou. Deus está dizendo: eu te trouxe aqui nesta noite para te alimentar da minha palavra. Porque tem muita gente que precisa te ouvir. Tem muita gente que precisa de você. Não desista, não desista, não
Oh, não desista. Oh, não pare. Oh, não desista. Não pare. Não pare porque tem milagre chegando na tua família. Não pare porque tem salvação entrando na tua casa. Não pare, não pare, não pare, não pare, porque quando você para, alguém para também. Quando você para, alguém para também. Você é um veículo de Deus. Você é um veículo de Deus. Quando você parar, alguém vai parar também. Então não pare, porque você vai conduzir alguém para o céu de glória, pelo teu testemunho, pela tua palavra, por aquilo que Deus tem na tua vida. Não pare, porque se você parar, a viúva morre. Se você parar, alguém morre. Se você parar, teu marido desiste. Se você parar, vai acabar. Não para, não para. Aleluia, aleluia, aleluia. A ordem é avançar, a ordem é avançar, a ordem é avançar. A ordem é não pare, não desista, avance. A obra, meu Deus do céu. A ordenação de Deus nesta noite é não pare, não é hora de parar. Avance, 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 avance para frente, para frente, para frente, para frente. Avante, adiante, avante, adiante, avante, adiante. Você não vai parar. Esta prova não vai parar. Esta prova não vai te parar. Esta prova não vai fazer você desistir. Esta prova é para fazer você ficar mais crente. Esta prova é para dizer para você que o Senhor dos Exércitos está com você. O Senhor dos Exércitos está com você. Ele está entrando na tua casa. Ele está entrando na tua família. Ele está trazendo salvação. Não desista. Não pare. Não desista. Não pare. Não desista. Não pare. Não desista. Não desista, não desista, não desista, pelo amor de Deus. Não desista, a tua prova chegou ao fim nesta noite. A tua prova chegou no fim nesta noite. A tua prova chegou no fim nesta noite. A tua prova chegou no fim nesta noite. É para quem crê, a prova chegou no fim nesta noite. É para quem crê, a prova chegou no fim esta noite. É para quem crê, a prova chegou no fim esta noite.
O momento difícil acabou nesta noite. Quando você chegar na tua casa, o milagre já chegou. Quando você tocar a mão, Deus vai colocar a mão junto. Quando você botar o pé, Deus vai colocar o pé junto, aleluia. Aonde você pisar, Deus pisará. Aonde você botar a mão, Deus botará. Começa a estender as mãos e dizer: é meu. Começa a estender as mãos e dizer: eu consigo. Começa a dizer: eu posso, eu não desisto, eu não vou parar. Está difícil, tá? Mas eu sou. Provoca o milagre nesta noite. Seja o provocador de milagre nesta noite. Pode dizer para Deus: Deus, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele está aqui nesta noite para te dizer: pede, 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 pede. Mas não peça pouca coisa, não. Peça aquilo que você precisa, peça aquilo que você necessita. Pede, 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 pede. Volte para o mar, não desista. Volte para o mar, não desista. Volte para o mar, não desista. Deus vai fazer você vencer no campo Cidade Operária. Você não vai precisar mudar deste campo para vencer. Você não vai precisar mudar deste campo para ver Deus na tua vida. Você não vai precisar sair da Cidade Operária para Deus operar milagre. Deus vai operar milagre aqui. É lá, onde a prova está difícil, que Deus vai operar o milagre. É na tua casa que a prova está difícil. É lá que Deus vai operar o milagre. É no teu marido. É lá que Deus vai operar o milagre. Você não vai precisar sair. Você não vai precisar mudar. O milagre está lá onde você pensou que ia acabar. Não desiste. Não desiste. Aleluia. Manda caço me andarabacai.